Bora, vai começar. Seguindo com o nosso programa, agora também com a Rede Brasil de televisão. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Seguindo aqui com o nosso programa, também na Mania FM, aqui na GDS Web Rádio Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Bem, ele arrebentou de voto, não se elegeu deputado federal não, mas foi em Cachoeiro de Itapemirim o mais votado e obteve no Espírito Santo uma votação gigante. Entra nessa eleição, é a segunda eleição que disputa, né? A primeira aqui em Cachoeiro foi o vereador mais votado. E agora, candidato a deputado federal, uma votação gigante. O Júnior Correia. O Juninho está aqui para conversar com a gente, para falar com a gente dessa campanha, como foi. E agora já acorda respirando mais tranquilo, porque a campanha é um negócio danado. Tudo bem, Júnior? Tudo bom. Bom dia. Prazer receber você aqui. Da rádio, da TV. Né? A TV é à noite, né? Então boa noite a vocês da TV, televisão. E, assim, claro que quando a gente entra numa disputa é para ganhar. Uhum. No ano passado, eu falei sobre isso, né? No ano passado, quando eu pensei em vir candidato a deputado federal, foi uma questão muito simples. Uhum. Começar a fazer um ensaio para a Prefeitura de Cachoeiro. Uhum. Sim. Que é o que na minha caminhada eu sempre deixei claro, né? O interesse de vir prefeito. Só que quando você sempre deixou muito claro, eu quero ser prefeito de Cachoeiro, sempre deixou. Sempre deixei claro. É isso? Nunca escondi. Uhum. E aí, no decorrer do tempo, quando eu fui vendo a chapa sendo montada, e o Magno falou que a chapa não teria deputado federal de mandato, eu falei, opa, dá para se eleger com uns 40 mil votos. Uhum. Sim, sim. A nossa conta, né? Jogando por baixo, né? 40 mil votos. Ninguém esperaria a surpresa do Gilvan, né? Sim. O programa passa em todo o estado. Então, Gilvan, parabéns, cara. Você foi merecedor dessa votação, desse trabalho que você fez aí, um trabalho lá na Câmara dos Vereadores de Vitória, um trabalho pelo estado. Ó, parabéns mesmo. E pode contar comigo aqui no sul do estado, também aqui em Cachoeiro, no sul do estado, para poder te dar o apoio. E quando eu vi que a chapa estava boa para poder ser eleito com 40 mil votos, eu falei, bom, vou cair dentro. Porque se eu ganhar, imagina, ganhar para deputado federal. Um deputado federal, para vir para prefeito de Cachoeiro, a gente ajuda 2 anos lá em Brasília e volta. Isso aí. Mas aí, infelizmente, né, o sistema não deu a vitória para a gente. Muito embora o nosso partido foi o segundo com mais votação, né? Pois é. O PP teve 293 mil votos no total e o PL teve 220. Tem que ver como é que é essa conta, né? Eu não sei se eles cortaram quem não fez 20% do coeficiente. Talvez seja isso, né? Pode ser isso. Mas a legislação não fala sobre isso. Mas tudo bem. O que me interessa agora nesse momento é que Cachoeiro representou mais uma vez. Cachoeiro. Você foi o mais votado em Cachoeiro. Não me decepcionou em nada. Você teve 22 mil votos? 22 mil votos. Em Cachoeiro, dentro da cidade. Dentro de Cachoeiro, 22 mil votos. O segundo, que foi o Libardi, teve 14.500 votos. Então, assim, eu acho que o Libardi, uma vitória para o Libardi. O Libardi mostrou que ele conseguiu se desvincular do ferracismo. É verdade. E o ferracismo mostrou uma fraqueza muito grande. E é isso. O ferracismo mostrou uma fraqueza muito grande. Porque os ferraços que sempre foram vistos como as unanimidades, né? Sim. O Teodorico foi o terceiro para deputado estadual. Sim. A Norma também foi a terceira para deputada federal. Isso mostra que, mesmo o Ferraço ganhando para deputado estadual, ele já tem que pensar numa aposentadoria, que eu acho que já tinha que ter pensado há muito tempo. A gente precisa pensar que é uma renovação. Ontem à noite eu estava avaliando... Quando eu falo de aposentadoria, eu não falo por arrogância contra o Ferraço. Sim. Eu falo pelo seguinte, o Ferraço tem uma história muito bonita em Cachoeiro. Linda. O Ferraço ele tem uma contribuição muito boa para Cachoeiro de Itapemirim. Ele precisa fomentar os novos políticos, as novas lideranças. Sim. Então, assim, eu acho que é momento do Ferraço sentar e pensar o seguinte, poxa, realmente, a minha era está indo. A minha era está indo. Eu preciso agora pensar no futuro. Então, eu acho que assim, é um recado muito importante para as pessoas verem que realmente
Existe um sentimento de renovação. Na realidade é o seguinte, tem a geração do Ferraz, que é Ferraz, Valadão, Zé Taça, aquela geração. O Ferraz que ainda está vivo na política, eu quero dizer. Depois, nós tivemos uma era que não surgiram lideranças. Não. Nós não tivemos. A gente chega aí o Castiglione, que foi deputado e tal, mas um único foi prefeito por 2 vezes. Depois, quer dizer, da minha geração, não surgiu ninguém com força na política. De repente, agora, essa turma jovem que vem, você, o Diego Libardi, o Bruno Rezende. Bruno Rezende, que surpreendeu. O partido estava achando, e a gente fazia essa análise, né? Porque lá tinha o Deninho. O Deninho foi, para quem não sabe, Deninho é o vereador mais votado do Espírito Santo. Uhum. Lá em Vitória ele teve 7 mil votos. Isso aí. Todo mundo estava esperando o Deninho estourar de voto. O Bruno Rezende passou com uma carroça em cima dele. Uma votação violenta. Então cara, surge uma galera nova aí. O Alan Ferreira mesmo. O Alan Ferreira, que fez uma campanha bonita. Surge uma galera nova aí, despontando como liderança. Isso é bom, isso é maravilhoso. É maravilhoso. O Calegari, que muito Calegari, perdão, nem falei. O Calegari que muitos desprezavam, né? Falavam, não, esse tipo dele de fazer política e tal. Só que a gente tem que entender o seguinte, que principalmente quando a gente fala de uma democracia, a gente fala de um parlamento, são setores da sociedade que estão sendo representados. Sim, né? Então, assim, o Alan ele representa um setor da população, o Bruno representa o setor, o Calegari representa o setor. Sim. As pessoas não podem desconsiderar isso. E a democracia é isso. Democracia é isso. Calegari, que na outra eleição em Cachoeira teve 3.600, dessa vez teve 6.700 votos em Cachoeira de Itapemirim. Né? Isso mostra que realmente ele cresceu, mostrou que ele tem um eleitorado, que ele tem uma liderança. Que aliás é preciso. Você pode discordar, mas as pessoas precisam entender e aceitar isso. Olha, com a bandeira da direita, olha a sua votação. Com a bandeira da direita, olha a votação do Calegari, que o Calegari tem até um discurso muito mais duro do que, né, do que o seu. O Polese lá, aquele menino. Polese, cara. Que surpresa o Polese. Não é? Olha, na verdade, 2 surpresas. A gente imaginava que o Capitão Assunção teria muito voto, mas que ele teria 98 mil votos. Olha, o Capitão Assunção, ele se elegeu sozinho. Se ele tivesse no partido sozinho, ele estaria eleito. Ele se elegeu sozinho e ainda jogou voto na chapa para poder dar voto. O PL, que tinha uma conta de fazer 3 a 4, fez 5 deputados estaduais. O Capitão Assunção foi uma surpresa maravilhosa. O Lucas Polese, cara, um menino da minha idade, que o pessoal ficava desprezando, a rede social não dá voto. Deu voto. 29 mil votos. E a própria eleição do Magno. Eleição do Magno. Porque o Magno concorreu com a Rose com uma campanha gigante no estado, com os prefeitos, com o governador, enfim. O Magno venceu uma eleição difícil quando as pessoas não acreditavam que o Magno fosse vencer. O Magno é o seguinte... Todo mundo falava assim, Magno ganha, porque o Magno até hoje só ganhou porque tinha 2 vagas. Porque se tiver uma vaga só, ele não vai conseguir bater o sistema, ele perdeu o mandato, ele não tem mais dinheiro, não tem mais assessor. Rapaz, não despreza o poder. Não despreza o poder da rede social. Sim. Não despreza o poder do ressentimento, o ressentimento do capixaba, de ter votado em alguém achando que seria algo e foi outro. Exatamente, então, isso aí. Esse arrependimento nosso de ter colocado um cara que levantou uma bandeira e depois que alcançou a vitória no Senado Federal, mudou completamente a bandeira, cara, não... Uma coisa que nós não perdoamos é a traição. E aí, essa votação... Na realidade é o seguinte, essa foi uma eleição, se você analisar, uma eleição, inclusive do partido do governador também. Aquele que sustenta uma bandeira mais clara foram as pessoas que foram mais votadas. Sim. Aquele neutro, ele ficou no caminho, não é isso? Surpresa para mim, Evaí. Eu torcia, eu sou sincero, eu torcia para o Evaí ganhar. Surpresa muito boa o Evaí ter chegado a 73 mil votos. Acho que é isso. O mais votado do PP, um dos mais votados. Uma surpresa muito boa e assim... Estou muito feliz por o Evaí ter ganhado. Por quê? Aí a gente volta. O Evaí, se a gente for lembrar o Evaí das 2 eleições passadas, que ele foi lanterninha, era o Evaí mais, vamos dizer assim, mais bom moço, mais amigo. Sim.
Dessa vez não, era o Evaí, líder do governo Bolsonaro, acabou. Exatamente. Que levantou a bandeira do governo. Chegou com a bandeira... O mais votado é o da Solomão. PT levantou a bandeira do PT. Exatamente. O Gilvão, segundo, eu sou bolsonarista, o federal da direita. Exatamente, isso aí. Gente, parlamento é isso, é posicionamento. Tem que se posicionar. E a democracia é isso mesmo, são ideias. Isso. Deixa eu puxar um intervalo comercial rapidinho e já volto com você. Rapidinho intervalo e já voltamos, já. Vamos seguindo com o nosso programa, no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco da Cofrio, é a melhor do Brasil. Você encontra os produtos Cofrio nos melhores supermercados, mercearias, açougues, padarias de todo o estado do Espírito Santo. Levou Cofrio para casa, levou qualidade, Cofrio, sabor a toda prova. Estamos aqui conversando hoje com o Júnior Corrêa, Juninho, que candidato a deputado federal, foi aí o candidato com a votação maior no município de Cachoeiro. E obteve aí 37.756 votos. Voto para você e Norma tiveram. Agora a Norma teve 37.900 e alguma coisa. Você sabe que eu não vejo muito Evaí aqui do sul do estado, não. Eu não vejo muito isso. Parece que ele não encarna essa coisa do sul do estado. Assim, nada contra, mas eu não vejo assim. A minha análise é o seguinte: o Evaí. E aí o sul não fez ninguém. Fez o Evaí. Pois é. Assim, o Evaí, as pessoas consideram ele como sendo do sul do estado porque justamente ele pega voto no sul do estado. Ele é ali em Conceição do Castelo, que já entra na parte de região metropolitana, né? Mas ele tem muito voto. Cachoeiro teve 4.000 votos, né? Castelo ele foi mais votado. Então, Vargem Alta ele foi mais votado também. Não, a mais votada foi a Norma, ele depois eu acho que foi o terceiro de Vargem Alta. Então, assim, o Evaí... eu vejo que o Evaí não é que ele encarna o sul do estado, mas ele encarna setores que são caros para o sul do estado. Por exemplo, o setor de mármore e granito, o setor de rochas, ele encarna muito bem esse papel de representar, né? A agricultura é forte no sul do estado. O norte do estado não é tão forte a agricultura. E ele assim, em Brasília, é um braço de vários setores organizados, não é isso? Organizado da saúde. Eu, assim, eu espero que o Evaí, agora, estando sozinho, sozinho assim, nessa região, ele possa encarnar mais e melhor essa questão de ser o deputado federal que representa o sul do estado. Como é que você avalia a sua campanha? Você avalia que... Porque numa campanha a gente comete muitos acertos, comete muitos erros, né? vai ajeitando, trocando pneu no meio do caminho. Como é que você avalia a sua campanha? Olha, pelo aquilo que eu estava analisando desde o início, quem me conhece sabe, eu falava... Gente, eu estou fazendo um trabalho para ter uns 40.000 votos, porque é o que eu preciso para ser eleito. Sim. E bateu pertinho, né? Bateu perto, 37 mil. Claro que teve a surpresa do Gilvan, parabéns de novo para o Gilvan, mas bateu muito perto, 37.700 votos. Né? Faltou, vamos botar assim, 3.000 votos para chegar aos 40.000. Caso eu tivesse 40.000, a gente está fazendo conta, eu teria sido eleito. Se eu tivesse 40.000 votos. Mas, no final das contas, aí eu volto ao que eu falei ontem, que até a Rádio Cachoeiro ontem me ligou à noite, para poder falar. Mas, no final das contas, o meu propósito sempre foi ser prefeito de Cachoeiro. Tanto é que o maior tempo que eu me dediquei foi Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro de Itapemirim foi o local onde me dediquei mais tempo. E eu alcancei a minha meta, 20 a 25 mil votos. Eu tive 22 mil votos em Cachoeiro de Itapemirim. E eu não sei o porquê. Eu já estava na cabeça que eu achava que Cachoeiro teria 22 mil votos. Não sei se é porque do 22, eu achava. Na realidade, a gente estava conversando um tempo atrás aí, as pessoas falando que você teria 25 mil votos, e eu falei para o grupo assim, gente, 25 mil votos dentro de Cachoeiro não tem, porque é muito voto, e você bateu pertinho. 22 mil votos. Então, assim, a nossa meta, que era ser o mais votado de Cachoeiro, e com uma ampla vantagem do segundo colocado, isso já me cacifa para a prefeitura, e eu lancei ontem na Rádio Cachoeiro, mas eu quero lançar aqui de novo. Né? Eu já sou candidato a prefeito de Cachoeiro para 2024. Sim. Você então, já tá colocando. Eu acho que isso, acho que isso é muito legal, bacana, porque não fica essa coisa de ficar em cima do muro, né? Não, já coloca. Ontem até o Basílio, né? Ele falou, gostei da sua sinceridade. Eu falei, comigo nunca teve falsidade. Eu sempre fui sincero, eu sempre gostei da sinceridade acima de tudo. Agora, então, a sua campanha na rede social, que é onde a gente acompanhou. No início, parecia que a sua campanha não estava legal, mas chegou no momento, no meio da campanha,
os vídeos foram diferentes e tal. O que você fez? Você ajustou no meio do caminho? Não, na verdade foi todo um planejamento. Né? No começo da campanha, em momento nenhum nós mudamos o foco da estratégia de marketing. Só que as pessoas aí são um pouco impacientes. Né? Porque no início da campanha você tem que criar simpatia com o eleitor, você tem que criar uma imagem de quem é o candidato, proximidade. Isso chega uma hora que parece que fica chato. Não tá bom a comunicação. Não é que não tá bom. Tava no planejamento. Tá bom porque tá alcançando o que precisa alcançar. E tava no planejamento. Aí depois começou as minhas bandeiras, começou meu posicionamento. Aí as pessoas... então aquele menino assim, então olha só como que ele é, o posicionamento dele. Tanto é que foi no final que eu comecei a ter um crescimento muito bom na rede social também. Mas é planejamento. Qual foi sua votação em Marapé? Marapé, 2.700 votos. Muqui, 1.800 votos. É voto pra caramba. Muqui eu fui mal votado. Que município você não teve voto? Eu ainda não fiz essa conta. Não fez não, né? Sua votação... Em Vitória, você teve voto? Tive voto. Acho que Vitória eu tive 400, Vila Velha 800 votos. Cariacica, acho que me falaram 200 votos. Eu tenho que olhar. Eu ainda tenho que tabelar por municípios né, a votação que eu tive. E depois ver mais ou menos quais as regiões específicas que eu tive voto. Mas eu tive voto acho que em São Mateus eu tive 100 votos, eu acho. Assim. Eu tive uma votação boa. Você tá leve com não ter sido eleito? Tá, né? Tô. É uma coisa que eu sempre... Na verdade uma coisa que eu sempre pedi. Agradecer, né? Ontem, por exemplo, terminou, o pessoal estava lá em casa, né, aquela expectativa e tal. Terminou, fizemos aquilo que nós fizemos a eleição toda. Fizemos oração e agradecemos a Deus. Porque, acima de tudo, eu sempre pedi nas minhas orações, como eu fiz para vereador e agora, eu pedi que fosse feita a vontade de Deus. E que a vontade de Deus fosse feita na minha vida e que eu pudesse ter sabedoria e discernimento suficiente para entender o que Ele quer de mim. Então, assim, o resultado é Deus querendo me mostrar alguma coisa, querendo me mandar algum sinal, querendo me mostrar algo que agora eu preciso sentar e analisar em cima daquilo que Deus me deu na eleição para eu fazer. Você tem uma outra eleição que você vai disputar agora, que é a eleição com o Manato. Manato vai para o segundo turno. E Bolsonaro, né? Para quem está querendo ser prefeito de Cachoeiro, ter um governador tem um governador e um presidente. Então eu estou imaginando que você já está na campanha para esses dois. E outra análise que as pessoas têm que fazer. Eu acho que essa eleição mostrou também mostrou o seguinte: uma coisa é você ter voto, outra coisa é você transferir voto, é isso aí. Né? O Vitor aqui, ele foi eleito prefeito em 2016, foi reeleito em 2020, com 51 mil votos, né? Só que o mesmo Vitor, em 2018, não conseguiu ter uma votação expressiva por Renato. O Renato ganhou por 600 votos. Sim. Dessa vez, o Manato lambeu o Casagrande aqui em Cachoeiro. A Rose foi lambida pelo Magno. Isso aí. Ou seja, nós temos um governo que tem voto, mas não tem popularidade. Então a gente tem que fazer essa análise também, que em 2024 a história é outra. Você esperava a votação do Manato? Em Cachoeiro? Não, no Espírito Santo. No Espírito Santo? É aquela votação para ir para o segundo turno? Eu esperava, eu achava que iria para o segundo turno. Agora, com aquela votação, eu fiquei surpreso. E com Bolsonaro e Lula, esses dois, como é que foi? Bateu? Você esperava aquilo? Eu esperava o segundo turno, já Bolsonaro e Lula. Eu fiquei surpreso com o quanto polarizou. Eu sempre falei que polarizaria, só que polarizou realmente muito. Muito, né? Muito. Né? A Simone Tebet, assim, foi para 4%, o Ciro foi para 3%. Despencou. Nossa, despencou. E o Ciro voltou ao patamar de 2002, quarto lugar numa eleição. Então, assim, polarizou realmente. Foi um segundo turno no primeiro turno. Eu acho, assim, que a margem, a diferença entre os dois está muito apertada. Muito apertada. Então, e é outra eleição, e as pessoas fazem uma análise seguinte: se o Ciro, se a Simone Tebet ficar com Lula ganhou porque a gente tem mais 4%. Aí essa questão, transferência de voto é muito difícil. Mas não é só isso, não. A abstenção que tivemos no primeiro turno, ela pode se inverter no segundo turno, pode mudar. Posso falar? Pode mudar isso. Então a quantidade de voto aumenta e isso pode mudar completamente a eleição. Se serve para o Espírito Santo, serve para o Espírito Santo me deixou surpreso pela participação nas eleições.
Esse ano nós participamos com um peso tão grande. Verdade. Nós tivemos 2.300.000 eleitores que foram às urnas. Nós tivemos 2.080.000 votos para candidatos. Há 4 anos atrás, nós tivemos 1.980.000 votos. Ou seja, nós aumentamos a participação popular indo votar. Sim. Então isso mostra que as pessoas não estão naquele movimento de não querer votar, estão no movimento de querer votar. Esse segundo turno vai mostrar pra gente que a população ela quer se manifestar, ela quer colocar o voto dela. Acho, inclusive, que vai com mais força para a urna no segundo turno, tá? Casa Grande está com 46, está na frente do Manato. A vida é outra, gente. Não, é outra eleição. Segundo turno é outra eleição. Outra eleição. Zera tudo. E, zerou e começa tudo de novo. Aldifas, Guerino, Aridelmo, todos esses já manifestaram que apoiam quem tiver contra o Casa Grande, vão apoiar o Manato. Então, assim, a transferência de voto, mais uma vez, ela não é total. Sim. Mas o apoio... no segundo turno pode ter queda e pode ter... Verdade. Bem, quero agradecer. Primeiro, parabéns pela sua votação gigante que você teve em Cachoeiro, no Espírito Santo. Parabéns e sucesso para você na sua caminhada. Amanhã tem sessão na Câmara, né? Vamos lá. Um abraço, obrigado. Tá? Volta de novo ao trabalho. Obrigado. Abraço para você. Turma, fechando o nosso programa, hein? Aqui na Rede Brasil, sempre 7h30 da noite. Rádio Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, sempre às 8 da manhã. Beijo no seu coração, fica com Deus e até lá. Tchau, gente. Tchau, Brasil.